Americans were kept in the dark about the effects of what was being done to them. The United States of America offers a sincere apology to those of our citizens who were subjected to these experiments, to their families, and to their communities. When the government does wrong, we have a moral responsibility to admit it. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vim aqui recriar um vídeo lá dos primórdios do meu canal. Foi um dos primeiros vídeos que eu publiquei aqui no Plantão Geek, que eu basicamente contava a história real de Stranger Things, porque tem muita gente que não sabe que Stranger Things foi baseado sim em fatos reais, coisas que aconteceram de verdade. Eu decidi refazer esse vídeo aqui porque agora eu tenho mais algumas informações sobre esse projeto. Vocês vão reparar que o primeiro vídeo que vai estar aparecendo aqui no card pra vocês, caso vocês queiram dar uma olhada em como o canal era lá no começo de tudo, eu ainda gravava no meu quarto, vocês vão perceber que naquele vídeo lá, ele tem um total de 12 minutos e esse vídeo aqui, assim, eu acabei de começar de gravar e eu já tenho certeza que você vai precisar de uma pipoca, porque o roteiro é grande, gente. Se prepara, pega a pipoquinha, que hoje vai ter um pouquinho de aula de história misturada com algumas coisas aí que aconteceu na década de 80, 70, 60. A gente vai pegar coisa até da década de 50 pra poder explicar pra vocês no que a série favorita de grande parte aqui do público do meu canal se baseou na vida real. Assim, gente, a realidade foi um pouco mais macabra do que aquilo que tá mostrando na série. A série tá, obviamente, colocando muitas doses de ficção, né? Inventou um monte de personagem pra poder fazer uma adaptação, né? Mas a essência de Stranger Things, você vai descobrir que é um pouquinho macabra. Antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Esse vídeo aqui, gente, deu um grande trabalho pra pesquisar, editar, enfim, pra fazer um monte de coisa, porque realmente eu não queria estar aqui falando um monte de besteira pra vocês. Então eu tive que ir atrás de vídeo, foto, umas coisas que é um pouco difícil de achar, porque, né, a gente tá falando aqui de um projeto do governo que tem muitas incoerências, que tem coisas que não foi provado como verdade, que não foi provado como mentira. Enfim, é um caso complicado, vocês já vão entender o porquê. Então, pra achar um material de verdade, né, que não seja fake news ou qualquer coisa assim, foi difícil, e a maneira que você pode me ajudar é compartilhando esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things. Compartilha lá, dá o seu like aqui e também me ajuda participando nos comentários. Eu quero muito saber o que você vai achar dessa história toda que eu vou contar aqui. Antes de eu começar também, eu preciso dar um aviso muito importante sobre esse vídeo aqui, que seria o seguinte: todas as coisas que eu vou mencionar nesse vídeo aqui, gente, eu vou deixar bem claro o que é fato e o que é teoria da conspiração. Porque vocês vão descobrir que essa teoria toda aqui, né, toda essa história que eu vou contar no vídeo de hoje, parte dela é uma teoria da conspiração, ou seja, é uma ideia, é uma hipótese que ficou muito popular na época, que até hoje ninguém conseguiu comprovar 100% que era verdade ou que era mentira. Então, assim, é muito importante vocês não levarem a parte da teoria da conspiração como verdade absoluta, e eu já deixo esse aviso aqui. Eu vou deixar muito claro pra vocês o que é fato e o que é teoria ao decorrer do vídeo, então não se preocupem com essa parte, mas é importante eu dar esse aviso também pra que ninguém se confunda e considere isso tudo uma grande verdade absoluta, sendo que até hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a parte conspiratória não foi comprovada, tá bom? Nem como verdade, nem como mentira. É tipo um mistério da humanidade, ok? A primeira coisa que eu tenho a comentar aqui sobre o vídeo de hoje é que Stranger Things, inicialmente, iria se chamar Montauk, e eu já falei isso num vídeo aqui no canal que vai estar aparecendo aqui no card, que eu comento como Stranger Things deveria ter sido originalmente, né, na sua primeira versão de roteiro. Então eu acho que depois que você ver esse vídeo, você pode super assistir esse daí que eu acabei de falar, porque vale a pena. Eu falo um pouquinho sobre essa ideia de Montauk e blá blá blá. Então, assim, vão assistir esse vídeo depois que vocês acabarem esse aqui. Basicamente, a essência de Stranger Things foi baseada numa série de projetos que aconteceu nos Estados Unidos da década de 50 até a década de 80. Esses experimentos visavam você aprender a controlar a sua mente, né? Era o estudo da mente, do subconsciente. Mas antes de eu chegar a comentar o projeto e esse tipo de coisa, é muito importante eu dar um contexto pra vocês de como é que estava o mundo naquela época. Então as coisas que eu vou falar agora do contexto histórico são fatos, tá bom, gente? Não é teoria nenhuma agora. Eu vou falar como o mundo estava funcionando na década de 50 pra vocês poderem entender os objetivos dos projetos aí que basearam Stranger Things. Voltando pra 1955, vocês aqui
aqui que são inscritos do canal devem estar cansados de saber, né, principalmente quando tem a ver com Stranger Things, que os Estados Unidos estava passando por um período da Guerra Fria, que foi um conflito não armado contra a União Soviética, que atualmente é conhecida como Rússia pra gente. Basicamente, a gente tem dois países que estão tentando competir pra ver quem tem mais poder, quem é o mais ricão, quem tem mais bomba nuclear, quem tem os melhores soldados, quem tem as melhores tecnologias e esse tipo de coisa. Inclusive, nesse período aí, começou a surgir um tipo de movimentação, digamos assim, chamada corrida armamentista, que era justamente essa corrida, digamos assim, entre os Estados Unidos e a União Soviética pra ver quem conseguia produzir mais armas. Só que eles estavam fazendo isso num tempo de paz, sabe? Não tava havendo guerra nenhuma, não direto, assim, sabe? Não tava ninguém pegando uma arma, indo pra uma trincheira, se matar, não tava ninguém fazendo isso. Era uma guerra muito indireta, como eu falei, era uma disputa de poder, digamos assim. Era uma briga política pra saber quem tem mais poder. Com essa corrida armamentista, né, pra ver quem é que tinha mais capacidade de tecnologia, exército, esse tipo de coisa, você teve um incentivo muito grande, tanto na União Soviética quanto nos Estados Unidos, pra você aprimorar a tecnologia, pra você fazer um monte de experimento novo pra continuar nessa corrida, né, pra continuar um sendo melhor que o outro. Inclusive, surgiu muitas outras corridas nessa época. Você tinha corrida nuclear, que o próprio nome já diz, né, pra ver quem tinha mais poder de armas nucleares. Eu gosto de pensar que era tipo, quem pode meter mais medo com arma nuclear? Pra ficar mais fácil na cabeça de vocês, é como se fosse isso. Teve uma outra corrida também que foi super importante, que foi a corrida espacial, pra ver qual dos dois países chegaria até a Lua primeiro. Quem teria tecnologia o suficiente pra chegar até a Lua. Spoiler, foram os americanos, mas aí tem controvérsias, tem um monte de coisa, enfim, não é papo pra esse vídeo. Uma coisa que é muito importante vocês entenderem nesse contexto histórico é que, pelo menos pela parte dos Estados Unidos, o povo americano não queria guerra, gente. Ninguém queria lutar, tava todo mundo cansado, sabe, de disputa e esse tipo de coisa, porque a Segunda Guerra Mundial tinha acabado de terminar. Todos os países do mundo, assim, sabe, grande parte deles, estavam tudo em guerra com todo mundo, então tinha acabado de terminar essa Segunda Guerra. Os Estados Unidos ainda se meteu numa outra guerra mais pra frente, que seria a Guerra do Vietnã. Então, assim, só tava havendo conflito, e os governantes, né, as pessoas que estavam ali no poder dos Estados Unidos, né, o governo em si, eles sabiam que o povo não queria ver guerra. Eles sabiam que essa galera nunca apoiaria um conflito armado ou qualquer coisa assim. Por isso que eles estavam fazendo a Guerra Fria, que era um conflito não armado, mas que mesmo assim você tinha que assegurar o seu poder contra o seu rival. Nessa ideia do povo não querer guerra e você não querer demonstrar ela, é claro que se você fizer qualquer tipo de avanço tecnológico que seja um pouquinho questionável para essas pessoas que são tão pacíficas, né, que estão querendo ficar pacífica, que seria o povão, né, os americanos, e é nessa parte que a gente entra com os projetos que basearam Stranger Things, principalmente o famoso Projeto Montauk. Mas antes da gente se aprofundar nesses projetos, é muito importante a gente conhecer um programa que estava em vigor ali nos Estados Unidos naquela época. Como eles estavam querendo criar, assim, mais tecnologia, né, criar umas armas biológicas, melhores soldados, esse tipo de coisa, justamente para vencer ali a União Soviética na Guerra Fria, o governo criou um programa que visava ali vários experimentos ilegais, chamado MK Ultra. Sim, o mesmo MK Ultra de Stranger Things. Isso aqui que eu estou falando agora é fato, tá? Não é teoria da conspiração. MK Ultra existiu. Esses experimentos eram financiados pela CIA, né, que é o Serviço de Inteligência ali dos Estados Unidos, e ele tinha o objetivo de controle da mente e lavagem cerebral. E assim, realmente, gente, MK Ultra é uma coisa que aconteceu de verdade. Você tem até o documento oficial, né, vai estar aparecendo aqui na tela, que comprovou que o MK Ultra realmente existiu, ele tá assinado e tudo mais. E durante esse programa, eles queriam desenvolver drogas, qualquer coisa assim que facilitasse um interrogatório, por exemplo, alguma forma de tortura, assim, porque, né, gente, a gente vai falar de temas pesados nesse vídeo, porque eles queriam forçar confissões através desse controle da mente. Eles queriam meio que criar super-humanos. You know, what the CIA really dreamed of was sort of like a drug you could give to someone, get them to commit all sorts of unspeakable acts,
and they wake up the next day and they don't remember what they've done. E esse programa começou lá nos anos 50. Então, assim, só para fazer uma retrospectiva rapidinho, Estados Unidos e União Soviética estavam no meio da Guerra Fria, competindo para ver quem tinha mais poder, quando de repente os Estados Unidos, lá na década de 50, decidiu criar um programa de experimentos ilegais que as pessoas não estavam sabendo, porque a população não queria saber de nenhum conflito, não queria saber de nenhuma guerra, porque já tinha saído de um monte de guerra, né? A Segunda Guerra Mundial tinha acabado de terminar, como eu falei, mas os Estados Unidos precisavam fazer algum tipo de avanço tecnológico, alguma coisa assim. Então eles tiveram um programa chamado MKUltra, que foi financiado pela CIA. Dentro desse programa você tinha vários mini projetos, cada um ganhou o nome do local onde o projeto acontecia, né? Basicamente, sua grande maioria foi assim. Só que é aí que vai entrar a parte da teoria da conspiração, porque determinados projetos ainda não foram provados como verdade ou mentira, apesar do MKUltra em si, que é o programa maiorzão, né, digamos assim, é aquele que controlou todos os mini projetos, esse sim foi comprovado como verdade. Agora, alguns projetos específicos, não. O primeiro projeto que a gente vai comentar aqui se chama Projeto Filadélfia, que aconteceu em 1955. Lembrando vocês, os projetos que eu vou mencionar agora são teorias da conspiração, tá bom? Não foram comprovados como verdade ou como mentira. Então, assim, vai ficar a interpretação das pessoas. Em 1955, um pesquisador de OVNIs chamado Morris K. Jessup recebeu algumas cartas de um cara chamado Carlos Miguel Allende. Esse tal de Carlos diz que tinha testemunhado um experimento durante a Segunda Guerra Mundial e ele queria avisar o Morris. De acordo com o Carlos, ele tinha visto um navio chamado Eldridge, que era um navio americano, simplesmente desaparecer como se tivesse ficado invisível, e ele alega que esse mesmo navio apareceu em um lugar completamente diferente, como se o navio tivesse teletransportado para aquele lugar. O Carlos estava meio que em dúvida se ele tinha teletransportado para outro lugar, se ele tinha ido para outra dimensão, se de repente, sei lá, surgiu uns ETs no meio do negócio que abduziu o navio. Ele só sabe que o navio simplesmente sumiu, assim, num piscar de olhos, e ele não sabe explicar por quê. E é por isso que ele tinha ido lá até o Morris, que era um pesquisador de ETs, né? Porque de repente ele achou que o Morris tinha alguma resposta. Só que aí que fica um pouco curiosa essa história, porque depois que o Carlos chegou até o Morris para poder falar sobre isso, ele mandou umas cartinhas, né, pro Morris, o Carlos simplesmente sumiu. Assim, ele desapareceu. Ele se tornou praticamente impossível de localizar. Tinha umas horas que eles achavam que encontraram o Carlos, mas aí ele já tinha ido para outro lugar, sabe? Tava muito difícil achar esse tal desse Carlos. Parecia que ele tava fugindo de alguma coisa, né? Ele nunca ficava num lugar muito tempo. Eis que um belo dia, um general lá de Washington, D.C., que é a capital dos Estados Unidos, né, ligou para o Morris, que é o nosso pesquisador de OVNIs, e falou que ele recebeu uma carta, assim, com uma escrita toda esquisita, só que o papel dessa carta era, na verdade, um dos livros que o Morris tinha escrito. Então esse general ligou para o Morris justamente para perguntar, olha, você sabe alguma coisa sobre isso, né? Essa carta foi escrita na capa do seu livro. Você tem alguma informação sobre esse bilhete aqui que eu recebi? O Morris foi até Washington e ele reconheceu a caligrafia ali daquela cartinha como a caligrafia do Carlos. E mais uma vez o Carlos estava tentando ali expor o governo americano, falando que ele tinha visto um navio que sumiu e que agora ninguém achava esse navio mais, que tinha horas que ele ia aparecendo em lugares diferentes, estava meio que se teletransportando, umas coisas assim. Reconhecendo aquela caligrafia super diferente como a do Carlos, o Morris começou a ficar um pouco curioso com essa história aí do navio que some, porque o militar que estava ali com ele, né, o general que tinha chamado ele, não quis dar muitos detalhes, não quis falar muita coisa, ele simplesmente falou que não sabia nada sobre aquilo, né, por isso que ele tinha chamado o Morris. Mas o Morris meio que não acreditou nele e começou a fazer uma investigação própria ali que ia durar anos. Inclusive, o Morris estava tentando achar o Carlos, que simplesmente estava impossível de localizar, só que infelizmente eles nunca mais se encontraram, porque 2 anos depois dessa história da carta, em 1959, bem quando o Morris estava super engajado nessa pesquisa
pesquisa com o Carlos e tudo mais, sabe, comparando carta e procurando navio. De repente, o Morris foi encontrado morto no próprio carro e a polícia, quando chegou lá, falou que foi suicídio. A visão que as pessoas tiveram do carro do Morris foi que tinha uma mangueira amarrada no escapamento e presa dentro do carro, como se ele tivesse se sufocado de propósito. É por isso que a galera falou que era suicídio. Muitos dos amigos do Morris da época ficaram super divididos, porque metade falou, olha, faz sentido, porque o cara tava passando por uma barra bem pesada envolvendo o divórcio dele, então assim, talvez realmente ele optou por esse caminho, né, minhas condolências. E a outra parte dos amigos dele falou, cara, o Morris nunca ia se matar. Que coisa esquisita foi essa que aconteceu aqui? Muitos pesquisadores continuaram a pesquisa do Morris, né, porque ficaram super curiosos com o que tinha acabado de acontecer, e eles acabaram descobrindo que o tal do navio lá, Eldridge, que o Carlos tinha apontado pro Morris, simplesmente tinha sido retirado da marinha americana e ido parar lá na Grécia, tipo, parado assim, sem serviço, sabe, sem fazer nada. Nessa época não teve nenhum jornal, não teve nenhuma pesquisa, não teve nada que comprovasse de fato que esse navio teleportou, sabe? É por isso que ficou aí no limbo, gente. Ninguém sabe o que aconteceu com esse barco, por que, né, que sumiu, ou se não sumiu, nem chegou a sumir, se foi uma brisa desse tal de Carlos. Ninguém sabe dizer o que realmente aconteceu, mas ao mesmo tempo não provaram como 100% mentira. Tem algumas coisas que não batem, mas tem outras que batem. Como, por exemplo, a existência desse navio. É um nome real. É um navio que realmente existiu. Isso é uma coisa verdadeira. Então, até hoje, tem muita gente que fica se perguntando se essa morte do Morris, né, no auge da pesquisa dele, foi uma coisa que realmente, assim, ele tava passando por um momento muito difícil na vida dele e ele escolheu se matar, né, fez alguma coisa do tipo, ou se, de repente, isso foi uma maneira do governo tentar abafar o caso, já que o Morris estava muito perto da verdade. Tem essas duas interpretações aí. Nessa época, o povo tava completamente dividido no que eles poderiam acreditar dessa história toda. Tinha rumores que o governo estava fazendo testes de radiação nas pessoas, porque, como eu falei, né, era um grande programa chamado MKUltra. Só que naquela época, o MKUltra era uma especulação, ninguém sabia se estava rolando mesmo ou não. Anos depois que foi comprovado que o MKUltra existiu, mas o projeto Filadélfia é uma coisa assim que até hoje não foi comprovada, como eu falei aqui. Ah, e tem mais um detalhe que é importante assim na narrativa de Stranger Things. O projeto Filadélfia também era muito conhecido como Projeto Rainbow, que significa arco-íris. Aquela associação com a Terry Ives, né, que a gente curte. Projeto Rainbow. Indo agora pro segundo projeto e o último que eu vou mencionar aqui no vídeo de hoje, que seria o projeto que daria o nome para Stranger Things originalmente, né? Como eu mencionei, Stranger Things iria se chamar Montauk. Então é claro que eu vou começar a falar aqui do Projeto Montauk, que foi, na verdade, uma sequência do Projeto Filadélfia / Projeto Arco-Íris. Lembrando aqui sempre, essa parte que eu vou comentar agora é uma teoria da conspiração e não um fato. Em algum momento ali da década de 50, os pesquisadores, né, que supostamente estavam envolvidos com o Projeto Filadélfia, queriam alguma maneira de aprofundar os conhecimentos, já que o Projeto Filadélfia não tinha dado muito certo. Dessa vez, o Projeto Montauk visava criar uma arma biológica, alguma forma, né, de você conseguir atacar os russos, principalmente os seus soldados numa possível guerra, de maneira que ninguém precisasse pegar numa arma, sabe? Basicamente, eles queriam atacar os russos telepaticamente. No conceito que é mencionado aí em muitos documentários sobre o Projeto Montauk, dizia que eles queriam fazer tipo um botão que você apertava e causaria esquizofrenia nos soldados inimigos. Você ia deixar eles loucos somente apertando um botão. E assim, né? Pesado, talvez? Eu achei bem pesado. Numa cidade chamada Montauk, que fica lá em Nova York, existe uma antiga base militar que se chama Camp Hero. A área onde fica esse Camp Hero, atualmente dá pra você visitar, sabe? Dá pra você ir lá, virou um ponto turístico, basicamente, só que você não pode entrar na base militar. E isso não é uma coisa somente de agora. Já na época, misteriosamente, você não podia entrar na base militar, porque eles criaram uma ideia de, olha, aqui nesse campo tem um
um pouco de radiação, tem um pouco de coisa assim, então não é muito bom ter gente andando aqui pelo Camp Hero. É melhor não aceitar pessoas aqui nas redondezas do Camp Hero, tá? É pela segurança da galera, é melhor vocês não entrarem. Só que ao mesmo tempo tinha militar entrando lá o dia inteiro, então era um pouco controverso. Na própria época a galera achava esquisito. E como eu falei, é um negócio que hoje em dia você pode ir até um pouquinho nas redondezas, só que não dá pra você entrar na base militar em si, sabe? Então é uma coisa que ainda está meio esquisita. Os experimentos do Projeto Montauk começaram pra valer em 1970, super incentivados aí pela corrida espacial que tava acontecendo, né, pra ver quem chega na Lua primeiro, porque no ano anterior, em 1969, os Estados Unidos finalmente conseguiu atingir a Lua, né? Foi quando o primeiro ser humano pisou na Lua. Então, assim, os Estados Unidos tinham conseguido um grande marco em 69 e isso só serviu de incentivo pro Projeto Montauk acontecer em 70. Isso, assim, é o que eles alegam. Na mesma época, agora indo um pouquinho lá pra União Soviética, surgiu uma pessoa, assim, que iria mudar bastante a forma que os americanos iam conduzir os experimentos deles, porque surgia na União Soviética uma mulher chamada Nina Kuladina. Basicamente, essa mulher tem muitas matérias por aí, né, online, que falam que a Eleven foi baseada nessa mulher, porque diziam que ela conseguia mover objetos com a força da mente. Inclusive, tem vídeo, gente, dela fazendo isso. Os russos gravaram, assim, igual a galera faz em Stranger Things, que tem umas câmeras ali dentro da sala. Eles fizeram isso justamente pra meter medo nos americanos, né? Pelo menos é isso que os americanos falam. Até hoje, ninguém sabe se essa mulher era simplesmente muito boa em truques, né? Em truques de mágica, ilusionismo, etc. Ou se realmente ela tinha alguma capacidade de magnetismo, alguma coisa assim que era inexplicável. Realmente, ver no vídeo é um pouco assustador, né? Eu, pelo menos, quando eu assisti, eu fiquei um pouco, eita, olha a mulher, mano, tá mexendo os negócios aqui, mexendo a bússola, sabe? Umas coisas que é um pouco complicado você alterar, principalmente na década de 70, que você não tinha tantos recursos assim. A gente não tá falando em 2020, sabe? Que você tem VFX e um monte de coisa. Inclusive, gente, muitos anos depois, em 1987, essa tal de Nina processou uma revista que tava chamando ela de farsante, sabe? Tava falando que tudo que ela fazia era mentira e tal. Ela processou, foi no tribunal com alguns cientistas e ela ganhou o processo, gente. Tipo, ela provou de alguma forma que ela não era uma charlatã, sabe? Eu não sei como, porque o tribunal lá foi fechado, então ninguém sabe. Só que assim, não tem mais processo, ela ganhou o processo. Então a gente tá numa posição que os Estados Unidos estavam mais incentivados do que nunca a achar alguma arma biológica, a fazer super soldados e, sabe, tentar atingir outras dimensões, tentar dar tipo um upgrade, sabe, uma melhora na tecnologia, porque lá pelo lado da União Soviética você tinha uma mulher que tava chamando muita atenção por habilidades que ninguém conseguia explicar na época. Então, assim, ao mesmo tempo que os Estados Unidos estavam olhando pra essa mulher e falando, ó, deve ser mentira, é só pra meter medo na gente, certeza, essa galera aí da União Soviética tá exagerando. No fundinho eles estavam, mano, será? Será? E se for verdade, a gente aqui não fez nada ainda, vamos acelerar, vamos fazer mais projeto. E foi assim, né, a partir desses incentivos todos, como eu mencionei, que eles começaram a prática de novos projetos, incluindo o Projeto Montauk, durante a década de 70 e 80. Agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre os propósitos e os experimentos, toda essa história aí do Projeto Montauk e também um pouquinho do próprio programa MKUltra, porque basicamente eles tinham uma ideia de que o LSD, né, que é aquela droga, tipo um ácido, poderia ajudar a reprogramar a mente do ser humano e a controlar ela melhor. So that was how LSD was introduced to this country. Operation Midnight Climax is part of a larger top-secret CIA program called MKUltra. The goal: learn how to control and even reprogram people's minds. E cara, foi muito bizarro porque os Estados Unidos nessa época comprou praticamente todo o LSD que eles acharam disponível ali. E é claro, tudo isso em sigilo. E eu quero mencionar que essa parte da compra do LSD, todo esse momento aqui que você tinha que incentivar os cobaias a partir do uso de LSD, isso que eu acabei de comentar é fato, não é teoria da conspiração. Isso também foi comprovado. Agora vamos voltar à conspiração
conspiração, vamos voltar a coisas assim que a galera até hoje não sabe dizer ao certo. De acordo com alguns sobreviventes do suposto projeto Montauk, o que os cientistas queriam fazer era substituir as nossas ondas cerebrais por ondas modificadas, tipo ondas fake cerebral. Porque a partir disso eles conseguiriam induzir o cobaia a fazer o que eles quisessem. Inclusive, induzir qualquer tipo de sentimento também. Lembra que eu falei que eles queriam fazer um botão que causasse esquizofrenia nas pessoas? Então, de acordo com eles, se eles conseguissem alterar essa onda cerebral, eles poderiam fazer uma arma capaz de fazer isso. Eles queriam ultrapassar qualquer limite, gente. Atingir novas dimensões, viajar no tempo, assim, todas essas coisas que compõem ficção científica, o Projeto Montauk queria fazer. Basicamente, eles queriam exercitar a capacidade da pessoa de ficar entre o consciente e o subconsciente. E caso o experimento não servisse mais ou tivesse dando muito trabalho, eles optariam por causar amnésia ou deixar a pessoa num estado catatônico. Igualzinho acontece com a Terry Ives em Stranger Things, né? Porque basicamente essa mulher deu trabalho, ela não estava servindo mais, e eles tentaram dar um choque na cabeça dela para causar alguma coisa. E de acordo com a teoria da conspiração, grande parte dos cobaias eram crianças. Crianças foragidas, crianças dadas como morta, que é, por exemplo, o contexto da Eleven, né? Muita gente não faz esse raciocínio em Stranger Things, que, em teoria, a Eleven é uma criança que foi dada como morta. É por isso que ninguém procura ela por anos. Ela é supostamente alguém que, aos olhos da lei, não existe. É por isso que ela teve que ter um certificado de adoção e tudo mais pra ela passar a existir, porque realmente o governo fingiu que a Eleven morreu. E agora eu vou falar um pouquinho dos experimentos que eles faziam com os cobaias, e eu queria deixar claro que eu tirei as imagens fortes dos documentários, tá? Eu deixei algumas imagens que o João vai deixar passando aqui daqui a pouco, que vão ser comparadas com os experimentos que acontecem em Stranger Things, porque sim, os criadores, os Duffer Brothers, pegaram os experimentos do Projeto Montauk e passaram para Stranger Things, para Eleven passar por essas situações. Alguns dos experimentos que consistia aí o Projeto Montauk eram os seguintes: tentar fazer o cobaia acreditar que o controlador era o próprio pai ou a própria mãe, manter os cobaias em estados de transe para fazer com que eles acreditassem que pudessem fazer qualquer coisa que fosse mandado a eles. Existia também a cadeira Montauk, que basicamente era um capacete que captava ondas cerebrais, igualzinho esse daí da Eleven. Com esse processo, eles atingiam o que era chamado de hiperespaço, ou como a série mesmo chama, o mundo invertido. Existem relatos, inclusive, né, dos próprios sobreviventes aí dessa cadeira, que eles alegam que a força do pensamento, graças ao capacete, era tão grande que conseguia abrir fendas temporais, seja no chão, seja na parede, o que é uma coisa muito semelhante àquilo que a gente viu em Stranger Things na hora que a Eleven abre o portal, né? Existia também um outro experimento que era chamado de CNI, que na época era monitorado por um cara chamado Duncan Cameron, que deu muitas palestras sobre o assunto futuramente, e durante esse experimento ele segurava um pedaço de cabelo, algum objeto pessoal de alguém, e fazia com que o cobaia encontrasse aquela pessoa no seu subconsciente. Basicamente, o cobaia conseguiria ouvir e ver tudo que o dono daquele objeto pessoal estava vendo ou ouvindo. E o último experimento que também é mencionado, aliás, o último dos que eu selecionei, que eu podia comentar, né, gente, porque realmente o negócio era pesado, era o famoso tanque de isolamento, em que os cobaias colocavam aquele capacetinho metálico, colocavam uma roupinha diferente e entravam num tanque de água para aumentar a pressão e incentivar o subconsciente. E agora você pode estar se perguntando, como é que a gente ficou sabendo dessa história de Projeto Montauk? Quem falou disso pela primeira vez? A gente vai ter aqui dois nomes muito importantes nessa parte que ainda está na teoria da conspiração, tá bom, gente? Não entramos em fatos aqui ainda, pelo menos não agora. Os dois possíveis experimentos que retrataram toda essa história são dois homens, um chamado Andy Perro e outro chamado Preston Nichols. Eles alegam ter sido sobreviventes do Projeto Montauk e dizem também que eles só estão falando sobre isso agora, né, atualmente, porque eles estão recebendo flashes, né? No caso, eles começaram a falar disso pela primeira vez nos anos 80, no finalzinho dos anos 80, mas até hoje eles afirmam tudo isso que eu tô falando aqui
agora, e eles dizem que eles começaram a falar sobre isso porque eles começaram a sentir alguns flashes, algumas memórias voltando até eles. O Preston, inclusive, escreveu 5 livros sobre o projeto Montauk, que vai estar aparecendo aqui na tela para vocês verem, e foi ele que começou a falar dos experimentos envolvendo radiação, e é muito importante vocês prestarem atenção nessa parte, né, dos experimentos envolvendo radiação, porque no final do vídeo vai ser muito importante. Só que com certeza quem deu mais informação foi o Andy. Teve uma entrevista do Andy que ficou muito famosa, inclusive vou deixar aqui na descrição a entrevista dele e também um link com a entrevista traduzida que eu achei, né? Alguém foi lá, um anjo na terra traduziu a entrevista do menino. Então os dois links vão estar aqui na descrição caso alguém queira conferir. E ele afirma que ele foi um experimento desde os 2 anos de idade e ele passava inclusive por tratamentos de choque. Ele menciona isso tudo na entrevista. Ele dizia que os controladores faziam isso com o objetivo de reprogramar a mente dele. Inclusive, esse trecho de reprogramar a mente é muito interessante porque esse tipo de coisa aparece no livro de Stranger Things, Raízes do Mal, que inclusive eu selecionei um trecho aqui pra vocês e eu vou ler ele rapidinho aqui só pra vocês verem que realmente em Raízes do Mal, como estamos falando de MK Ultra, né, que como eu falei, é o programa que foi comprovado como fato aqui, o Brenner menciona o MK Ultra e ele menciona esse processo de fazer os cobaias esquecerem as emoções, isolarem as emoções, para poder reprogramar a mente. Numa conversa com a Terry Ives, o Brenner fala o seguinte: quero que você pegue tudo que está sentindo nessas lembranças e coloque numa caixa. Guarde tudo lá dentro. Quando sair desse estado, você vai se lembrar da perda, mas não da dor. A dor terá sumido. Brenner assentiu. Ele havia extraído uma dor intensa dela e trancado as 7 chaves. Ela se sentia muito mais leve. Era o primeiro passo para deixar uma mente suscetível a manipulações mais incisivas, e ele também ganhar uma vantagem sobre ela, uma ferramenta para usar quando precisasse. O segredo era mantê-la alheia a esse fato até que fosse necessário. Como eu falei, né, os supostos sobreviventes alegam que eles esqueceram completamente, né, que tinham alguns flashes apenas que voltaram a aparecer na cabeça deles depois de muitos anos que eles já tinham parado com o experimento, que é basicamente a mesma referência que Stranger Things faz em Raízes do Mal. No meio dos anos 80, inclusive, começou a surgir mais e mais pessoas que alegavam ter participado do programa MK Ultra, não necessariamente se associando ao projeto Montauk, mas ao MK Ultra em si. Eu acho pessoalmente, inclusive, que isso ajudou bastante a eles comprovarem que o MK Ultra realmente existiu, porque assim, gente, pra vocês terem uma noção, no final dos anos 80, teve muitos julgamentos envolvendo possíveis sobreviventes, cientistas que trabalhavam na época, teve uma pá assim de entrevista, de julgamento que rolou no final dos anos 80. Inclusive teve um deles que ficou bem popular, que foi esse aqui. Between the years of 1957 and 1984, I became a pawn in a government scheme whose ultimate goal was mind control and to create the perfect spy, all through the use of chemicals, radiation, drugs, hypnosis, electric shock, isolation in tubs of water. The saddest part is, I know for a fact that I was not alone. There were countless other children in my same situation, and there was no one to help us. Sobre o MK Ultra e a maneira como ele terminou, é bem interessante a gente mencionar nesse vídeo que ele acabou de repente no ano de 1983. Sim, gente, no mesmo ano que Stranger Things escolheu para iniciar a história, né? Foi em novembro de 83 que Will Byers desapareceu depois da Eleven ter meio que surtado ali no laboratório, né? E ter aberto uma fenda. E através dessa fenda saiu o Demogorgon e começou a série Stranger Things, né? Vocês já sabem disso. E é muito irônico que os Duffers selecionaram justamente essa a forma para Stranger Things começar, porque foi dessa forma que é descrito que o projeto Montauk terminou. De acordo com um dos sobreviventes, teve um determinado experimento que, enquanto estava passando por aquela experiência de tentar materializar coisas, acabou materializando uma criatura, sabe? Uma figura assim, meio não identificada, que cada uma das pessoas envolvidas falou uma forma diferente para esse bicho. Falaram
que lembrava uma pessoa e depois não lembrava mais, enfim, era um bicho bem esquisito. E essa criatura acabou matando algumas pessoas, acabou causando uma discórdia lá no laboratório e ele foi fechado. Isso no ano de 83. E aí é fácil perceber que os Duffers chamaram essa tal de criatura de Demogorgon na série, né? Foi assim que eles fizeram. E assim, gente, essa história do programa MKUltra, do Projeto Montauk, do Projeto Filadélfia, né? Projeto Arco-Íris, enfim, é muito bizarro, assim, num nível que no ano de 1995, o atual presidente dos Estados Unidos naquela época, que era o Bill Clinton, fez um discurso que vocês viram no começo desse vídeo e agora eu vou colocar um outro trechinho pra vocês verem, que basicamente o Bill Clinton assumiu a culpa por experimentos que aconteceram nos Estados Unidos, né? No caso, ele assumiu a culpa pelos Estados Unidos, não que ele tenha sido diretamente envolvido, né? Mas ele assumiu que o país fez uma cagada. Basicamente isso. Thousands of government-sponsored experiments did take place at hospitals, universities, and military bases around our nation. The goal was to understand the effects of radiation exposure on the human body. While most of the tests were ethical by any standards, some were unethical, not only by today's standards, but by the standards of the time in which they were conducted. Então, assim, como final para esse vídeo aqui, é muito importante a gente saber o que é real e o que não é. Então, voltando a repetir aqui, todas as coisas sobre o programa MKUltra, todas as coisas que eles queriam fazer, aquelas menções com LSD, querer controlar a mente da galera, isso é fato, isso foi comprovado e foi nisso que Stranger Things se baseou. Só que não apenas nisso que foi baseado a série, porque dentro do MKUltra você teve outros dois projetos que foram muito importantes na hora de você construir o universo de Stranger Things, que foi o projeto Montauk e o projeto Filadélfia. Esses dois projetos até hoje nunca foram comprovados como verdade ou como mentira. Eu pessoalmente acredito que foi mentira, ou melhor dizendo, eles podem até ter acontecido, mas não nessa ideia de tipo viagem no tempo, dimensão. Eu acho que isso não rolou, mas pode muito bem ter sido um projeto de controle de mente, assim como o próprio programa MKUltra estava propondo desde o começo. Então eu acho que teve uns caras aí que quiseram se aproveitar dessa onda do MKUltra, né, que estava sendo comprovado como verdade, para poder induzir o projeto Montauk e Filadélfia. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo para todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things. Esse vídeo aqui deu um trabalhão, que eu espero que vocês tenham gostado de saber essa história bizarra do MKUltra, Montauk e Projeto Filadélfia. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!